Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1118 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidades. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. E, gente, uma novidade aqui em primeira mão para vocês, resolvemos renovar o desconto da Black Friday também no mês de dezembro. Então, Black Friday prorrogada nesse mês de dezembro, vocês terão a oportunidade de levar de graça o mapa do aprovado na assinatura do Clube da Lei. Então vem que eu aguardo vocês nessa oportunidade única. E, gente, dessa vez não tem prorrogação, tá? Realmente é porque foram muitos pedidos. A nossa área de publicidade entendeu que seria interessante renovar essa oferta, que funcionou muito bem durante o mês de novembro, e aí nós resolvemos atender a todos esses pedidos e manter esse desconto durante o mês de dezembro também. E por último, aquele super convite, vem conhecer a editora integrada. Você vai ver que publicar um livro é mais fácil do que você imaginava, sem muita burocracia. Você consegue transformar aquele TCC, aquela monografia, às vezes até mesmo um artigo, em um livro. E, gente, por um preço que é acessível, um preço que é justo. Então, vem conhecer a editora integrada e vem publicar com a gente. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e tem dois destaques. São constitucionais tanto a transformação do cargo de técnico do Tesouro Nacional no de técnico da Receita Federal, quanto a posterior transformação do cargo de técnico da Receita Federal no de analista tributário da Receita Federal do Brasil. Segundo destaque, é inconstitucional por violar os princípios da isonomia e da eficiência administrativa a não inclusão do cargo de analista previdenciário dentre aqueles transformados no cargo de analista tributário. Então vamos lá, vamos por partes. Houve um processo de reestruturação dos cargos no âmbito da Receita Federal. Existia um cargo que era o cargo de técnico do Tesouro Nacional, que era um cargo de nível médio, e esse cargo foi transformado em cargo de técnico da Receita Federal, que é um cargo de nível superior. Nessa transformação, não houve mudanças substanciais nas atribuições ou no padrão remuneratório dos cargos. Essencialmente, foi uma mudança de nomenclatura sem alterar a essência das funções que eram desempenhadas pelos servidores. Nesse primeiro momento, pergunta-se: era possível essa transformação? Gente, o STF entendeu que nesse caso concreto era, mas eu quero que vocês tenham muito cuidado com esse tipo de situação, porque sempre que um cargo de nível médio for transformado em cargo de nível superior, gente, acende o sinal de alerta, tá? Acende o sinal de alerta, porque isso pode implicar em um provimento derivado a cargo público e isso, de alguma forma, lesiona o princípio do concurso público. Nós temos uma súmula vinculante, a súmula vinculante 43, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, por esses motivos, nós temos, por exemplo, jurisprudência no sentido de que não se pode equiparar a carreira de ensino médio à carreira de ensino superior. Nós temos tese fixada na ADI 5510 do Paraná, de que a equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição. Nós temos a tese fixada na ADI
7229 do Acre, que determina que a transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior com atribuições distintas constitui forma de provimento derivada vedada no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E nós temos ainda decisão no RE 602795 da segunda turma do STF de que a ascensão funcional não pode propiciar o acesso à ascensão a cargo de carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou no concurso público. Então, a jurisprudência está toda desenhada, né? Mas eu quero que vocês foquem de tudo isso que eu li na ADI 7229 do Acre. Vamos reler essa tese, só para ver se a gente consegue saber qual é a diferença dessa situação concreta que eu estou trazendo para vocês hoje, da situação que foi veiculada nessa tese. Vamos reler a tese. A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição. Decisão do informativo 1116 do STF. Perceberam aí qual é a diferença? Por que essa tese não se aplica ao caso concreto? Olha só, transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior com atribuições distintas. Então, no caso concreto, as carreiras tinham atribuições muito semelhantes e a ausência de modificação do padrão remuneratório dos cargos. Então, entendeu-se, gente, que veja só, impedir a administração de reorganizar, de reestruturar administrativamente os cargos é algo que não é possível. O que se tem que vedar é a burla ao princípio do concurso público. Mas é possível que você transforme um cargo de nível médio em cargo de nível superior. Isso acontece muito. Então, nas polícias, por exemplo, isso é um movimento muito comum. Então, temos estados, por exemplo, que o concurso para a Polícia Militar recentemente passou a ser concurso de nível superior. Temos estados que o concurso para oficial passou a ser concurso privativo de bacharel em Direito, enquanto antes era concurso para nível superior em geral. Então, isso é possível. O que não é possível é uma modificação substancial das atribuições e do padrão remuneratório nesse processo de modificação do nível exigido, então de nível médio para nível superior. Então, nesse primeiro momento, tudo ok, não é? Transformação do cargo de técnico do Tesouro Nacional em técnico da Receita Federal. Até aí, tudo ok, e aqui é onde estava o maior imbróglio. Posteriormente, esse cargo de técnico da Receita Federal foi transformado no cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil. E aqui, os dois cargos de nível superior, apesar de um ser técnico e outro analista, que foi modificação de nomenclatura, as atribuições permanecem semelhantes, que é aquela atribuição de auxiliar o auditor fiscal da Receita Federal. Então, aqui também tudo certo. E aí vem a segunda parte do problema, que na verdade foi a situação que gerou a ação judicial. Existe um outro cargo na Receita Federal, que é o cargo de analista previdenciário, e esse cargo ficou fora dessa reestruturação. E os ocupantes desse cargo de analista previdenciário se sentiram prejudicados, porque eles viram que quem passou pela reestruturação e que, portanto, agora ocupava o cargo de analista tributário da Receita, acabou sendo beneficiado dali para frente, com melhorias salariais e etc., enquanto quem ficou no cargo antigo ficou defasado. E se entendeu que também existia aqui uma similitude, que não existia motivo para que eles ficassem de fora. E por isso a ação tinha por objetivo, de fato, entender que era inconstitucional a não transformação também desse cargo de analista previdenciário no cargo de analista tributário. E se entendeu no final que sim, eles tinham razão, porque não existia uma razão para essa discriminação, digamos assim. Então, os analistas previdenciários eles também deveriam ser transformados em analistas tributários. Vamos reler os dois destaques. São constitucionais tanto a transformação do cargo de técnico do Tesouro Nacional
no de técnico da Receita Federal, quanto à posterior transformação do cargo de técnico da Receita Federal no de analista tributário da Receita Federal do Brasil. Segundo destaque, é inconstitucional por violar os princípios da isonomia e da eficiência administrativa a não inclusão do cargo de analista previdenciário dentre aqueles transformados no cargo de analista tributário. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, por violar a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, lei estadual que obriga as concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de água a oferecer aos consumidores a opção de pagamento de dívidas por meio de cartão de crédito ou débito antes da suspensão dos serviços, bem como impõe aos agentes concessionários que efetuam as suspensões de fornecimento do serviço o porte da máquina do cartão. Aqui, amigos, temos a Lei Estadual número 12035 de 2023 do Estado do Mato Grosso. Basicamente, essa lei determinou, dentro daquilo que foi impugnado, que as concessionárias de serviço público de fornecimento de água devem oferecer aos consumidores a opção de pagamento das dívidas por meio de cartão de crédito ou débito antes da suspensão dos serviços. Também determinou que no momento de ir até o local realizar a suspensão do fornecimento do serviço, esse agente deveria ir com a máquina do cartão. Para quê? Para o indivíduo que teria ali a sua água cortada ter uma última possibilidade de pagar o débito por meio do cartão de crédito. Vendo assim, parece uma lei muito ponderada, não é? Me lembra um mito lá do Que Concursos que sempre diz: opção ponderada é a opção correta, mas não. Opção ponderada nem sempre é a opção correta. Temos aqui, na verdade, uma lei que viola a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, para prestar e organizar direta ou por meio de concessão ou permissão serviços de interesse local. Então, viola aqui os artigos 30, inciso 1 e 30, inciso 5 da Constituição Federal. Tentou-se sustentar que se trataria aqui de matéria de defesa do consumidor e, portanto, competência concorrente, mas não. O STF entendeu que a competência aqui seria do município e houve uma usurpação de competência do município por parte do Estado. Como é que ficou então o destaque? É constitucional por violar a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para organizar e prestar direto ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, lei estadual que obriga as concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de água a oferecer aos consumidores a opção de pagamento de dívidas por meio de cartão de crédito ou débito antes da suspensão dos serviços, bem como impõe aos agentes concessionários que efetuam as suspensões de fornecimento do serviço o porte da máquina do cartão. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Geral das Eleições, Lei nº 9504 de 97, destaque da seguinte forma: devem ser aferidas, até a data da eleição, as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade do candidato. Aqui temos uma ADI, a ADI 7197 do Distrito Federal, que trata sobre a interpretação do artigo 11, parágrafo 10 da Lei Geral das Eleições. O que diz? As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Então, veja só, o ponto aqui, gente, é esse, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Então, temos aqui duas regras, Primeiro, as condições de elegibilidade
ou inelegibilidade devem ser aferidas no momento do registro da candidatura. Aqui a lei já diz. Mas temos uma ressalva, qual é? As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Então imagina, por exemplo, um indivíduo que ele foi condenado por abuso de poder político ou econômico lá no dia 10 de nove de 2016 e a contar dessa data ele se tornou inelegível por 8 anos. Então, esse prazo acabaria lá em 10 de nove de 2024. Mas vamos pensar nas eleições de 2024. Temos até o dia 15 de 8 de 2024 a data limite para registro da candidatura. Imaginem uma linha do tempo. Data limite para registro da candidatura, 15 de 8 de 2024. Data que acaba a inelegibilidade dele, 10 de 9 de 2024. Primeiro turno das eleições, 6 de 10 de 2024. Data limite para a diplomação, 19 de 12 de 2024. Então, temos aqui uma linha do tempo. Primeira pergunta. Essa situação em que a inelegibilidade acabou após o registro da candidatura pode ser considerado um fato superveniente jurídico para esses efeitos aqui do artigo 11, parágrafo 10? Pode. Aqui, ok. Pode sim. Mas aí vem qual o marco temporal máximo? É a data da diplomação? É a data da eleição? Qual é o marco temporal máximo? E aí, gente, chegamos aqui à conclusão, ou melhor, o STF chegou aqui à conclusão de que o marco temporal máximo é a data da eleição. Então, nesse caso concreto, como ele deixou de ser inelegível em 10 de nove de 2024 e a eleição era em 6 de 10 de 2024, então tudo ok. Nesse caso, ele pode sim ser candidato. Se ele tivesse deixado de ser inelegível depois da data das eleições, então, por exemplo, no dia 10 de 10 de 2024, aí já era. Não tem isso de até a data da diplomação, porque essa era a tese que queriam sustentar, que era até a data da diplomação, e a diplomação teria uma data limite em 19 de 12 de 2024, mas não prosperou essa tese. Então, prosperou a tese de que o marco temporal máximo é a data da eleição. Só para finalizar, temos uma súmula 70 do TSE, o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9504 de 97. Como ficou o destaque, vamos reler o destaque. Devem ser aferidas até a data da eleição as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade do candidato. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 6739 de 79, que dispõe sobre a matrícula e o registro de imóveis rurais, destaque da seguinte forma: são compatíveis com a Constituição os artigos 1º, parágrafo 1º, 2º, 3º, parágrafo único, artigo 8A, parágrafo 1º e artigo 8B, parágrafo 1º, 2º, 3º, incisos 1 e 2 da Lei 6739 de 79, que, em linhas gerais, prevêem contraditório diferido e, diante de determinadas circunstâncias e com provocação prévia do poder público, conferem ao Corregedor-Geral de Justiça e à Juiz Federal, no exercício de atividade extrajudicial, a atribuição de realizar o cancelamento da matrícula de registro de imóvel. Gente, foram vários dispositivos impugnados, mas vamos ler só o caput aqui do artigo 1º, que ele já dá uma ideia. A requerimento de pessoa jurídica de direito público ao Corregedor-Geral da Justiça, são declarados inexistentes e cancelados a matrícula e o registro de imóvel rural vinculado ao título nulo de pleno direito ou feitos em desacordo com o artigo 221 e seguintes da Lei 6015 de 73. Então, aqui nós temos uma função que é no caso do Corregedor-Geral de Justiça, mas que também pode ser do Juiz Federal, a depender do caso, mas que é uma função administrativa. Temos, que lembrar
que essa atividade de cartorário, de registrador, ela é exercida em caráter privado por delegação do poder público, mas que esses registradores e seus prepostos são acompanhados por fiscalização direta do Poder Judiciário. E é daí que decorre esse dever de autotutela. Então, existe aqui um poder de autotutela administrativo dos membros do Poder Judiciário quando existe uma nulidade. Por isso, é conferida essa proteção à sociedade, desfazendo essas meras aparências de propriedade. Então, um exemplo é esse do CAPT, a possibilidade de tornar inexistente e cancelada a matrícula de registro de imóvel rural vinculado a título nulo de pleno direito. Então, esses dispositivos impugnados trazem previsões nesse sentido. Essas previsões são constitucionais? Sim. Resposta sim, são previsões constitucionais. Vamos reler o destaque. São compatíveis com a Constituição Federal os artigos da Lei 6739 de 79, que, em linhas gerais, prevêem contraditório diferido e, diante de determinadas circunstâncias e com provocação prévia do poder público, conferem ao Corregedor-Geral de Justiça e à Juiz Federal, no exercício de atividade extrajudicial, a atribuição de realizar o cancelamento de matrícula e de registro de imóvel. O último julgado de hoje foi inserido na Lei Complementar 123, Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. É uma tese de repercussão geral, tema 1284 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: a cobrança do ICMS de FAO de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito. O que é esse tal desse ICMS de FAO? É a diferença de alíquota do ICMS. Funciona assim: o Estado tem a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS. E aí, quando uma mercadoria vai de um estado para o outro, existe essa diferença de alíquota a ser pago no estado em que a mercadoria está entrando. Vamos melhorar esse exemplo aqui com alíquotas fictícias, só mesmo com o objetivo de entender. Imagina que um determinado produto está saindo do estado de Goiás e indo ao estado do Ceará. Imagina que no estado de Goiás a alíquota interna do ICMS é 12%. Já no estado do Ceará, a alíquota interestadual é 18%. Então, quando entra no estado do Ceará, só vai pagar aquela diferença. É exatamente essa diferença, entre 12% e 18%. Pergunta-se: empresa optante pelo Simples Nacional deve pagar essa diferença? Resposta: se houver lei estadual em sentido estrito autorizando a cobrança, sim. Por quê? Porque a Lei Complementar 123 autoriza. Mas o pulo do gato é esse: deve haver uma lei estadual em sentido estrito autorizando a cobrança. Ah, mas tem um decreto estadual, é suficiente? Não é. E no caso concreto aqui, foi basicamente isso. Existia tão somente um decreto estadual. E nesse caso concreto específico, era uma empresa lá do estado de Goiás, e ela, de fato, apesar de perder na primeira instância, ela conseguiu no TJ Goiás a reforma da sentença por entender que seria necessária uma lei em sentido estrito regulamentando a cobrança desse tributo, não sendo suficiente um decreto. Posteriormente, o STJ concordou com a decisão do TJ Goiás. Então, gente, como é que ficou aqui essa tese de repercussão geral? A cobrança do ICMS de FAO de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final e eu vou refazer aquele convite. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso aos materiais de lei seca e jurisprudência de legislação integrada e a mais de 100 planos de leitura. Aproveita que nós prorrogamos a Black Friday agora pelo mês de dezembro. Então, ao adquirir o Clube da Lei, você leva gratuitamente o Mapa do Aprovado, que é um curso que te ensina a organizar um plano de estudos totalmente focado na tua realidade
e custaria R$ 257. Então, chega a ser um desconto de até 50% ao adquirir o combo Clube da Lei mais Mapa da Aprovado. Por isso, gente, vem fazer parte, aproveita. Resolvemos renovar essa oferta, mas não será renovada novamente com certeza. Além de que sabemos que todo início de ano existe reajuste, então são os últimos dias para garantir o preço de 2023 e ainda essa super oferta. Vem fazer parte, aproveita e garante nesse mês de dezembro. Meus amigos, também aproveita e vem conhecer a Editora Integrada. Vocês vão ver que publicar aquele livro é mais fácil do que vocês imaginavam, tem valores bem justos e é bem menos burocracia. E, gente, é fundamental ter publicação em prova de títulos. Então, não fique esperando a convocação para os títulos, não. Já faz isso agora, para quando chegar o momento, você estar com sua cabeça tranquila e poder estudar para as próximas fases do seu concurso, ao invés de estar se preocupando em de última hora publicar. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.